O telefone tocou, um som estridente que cortou o silêncio poeirento do meu ateliê. A melodia era sempre a mesma, a que eu tinha associado à minha mãe, Dona Celeste, um fado melancólico que, ironicamente, resumia a nossa relação. Limpei as mãos sujas de argila num pano velho, sentindo o cansaço pesar nos meus ombros como um manto úmido. A luz do final da tarde de Belo Horizonte entrava pelas janelas altas, pintando longas sombras entre as prateleiras repletas de peças, em diferentes estágios de criação. Vasos, pratos, esculturas abstratas, que eram a minha alma transformada em cerâmica. Oi, mãe. A minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Liana, minha filha, graças a Deus, estava a ver que não atendias. A voz dela era um xarope de ansiedade e doçura forçada. Escuta, querida, sei que estás ocupada, mas a conta da escola de música do Bruno chegou, e bem, este mês está apertado. Fechei os olhos. Bruno. O meu irmão mais velho, o artista incompreendido da família. Aos 33 anos, ele ainda perseguia o sonho de ser um concertista de violão clássico. Um sonho que, até agora, era inteiramente financiado pela minha arte, muito mais concreta e rentável que a dele. Quanto, mãe? Perguntei, já a abrir o aplicativo do banco no telemóvel, equilibrando-o entre o ombro e a orelha. Ai, filha, é um valor um pouco alto. Ela hesitou. O som de um suspiro ensaiado do outro lado da linha. E o professor disse que ele precisa de umas cordas novas, importadas, sabes como é. O talento dele não pode ser prejudicado por material de segunda. O talento dele. A frase ecoou na minha cabeça. Eu, Liana, aos 29 anos, era a rocha da família. A pragmática, a trabalhadora, a que transformava barro em sustento. Enquanto a maioria das pessoas da minha idade construía as suas próprias vidas, eu estava aqui, a remendar os buracos de um navio familiar que fazia água por todos os lados. A crise criativa de Bruno, como a minha mãe eufemisticamente a chamava, já durava há quase 5 anos. 5 anos desde que ele abandonou um emprego estável em contabilidade, declarando que a sua alma não podia ser enjaulada por números e planilhas. Não posso acreditar que eles não entendem a minha arte. Ele choramingou no meu ombro naquela época, depois de uma apresentação desastrosa num bar local. Eu sou um virtuoso, Lia, um virtuoso. Eu, recém-saída da Faculdade de Belas Artes, com o meu pequeno ateliê montado num bairro operário, ouvi-o, consolei-o. E tolamente acreditei que seria uma fase, que ele encontraria o seu caminho. Mas a fase tornou-se um estilo de vida. Bruno vivia na nossa antiga casa com os meus pais, numa cidade do interior de Minas, passando os dias a compor e a praticar, enquanto eu me desdobrava em feiras de artesanato, encomendas personalizadas e aulas de cerâmica para pagar as suas contas, as dos meus pais e as minhas. Liana, Deus te pague, filha. A voz da minha mãe quebrou os meus pensamentos. O dinheiro já tinha sido transferido. Tu és um anjo, o teu pai manda um beijo, ele está tão cansado, coitado. A oficina não dá quase nada, eu sabia. A pequena oficina mecânica do meu pai, seu Roberto, mal se aguentava. Ele era um homem de poucas palavras, curvado pelo trabalho e pela resignação. Via nos seus olhos um misto de orgulho por mim e de uma tristeza profunda pela forma como as coisas eram. Desliguei a chamada e encarei o meu reflexo distorcido num dos vasos esmaltados. Via olheiras profundas, as mãos calejadas, a poeira de argila nos meus cabelos presos num coque desleixado. O estresse tinha se tornado o meu companheiro constante. A alegria que eu sentia ao criar estava a ser lentamente sufocada pela pressão de ser o pilar de todos. Foi nesse momento, a olhar para o meu próprio esgotamento, que a ideia surgiu. Uma ideia louca, extravagante, mas desesperadamente necessária. Precisávamos de uma pausa. De sol, de mar, de um lugar onde as preocupações não nos pudessem alcançar. Um lugar para nos lembrarmos de que éramos uma família, não apenas um conjunto de obrigações e decisões. Fernando de Noronha. O paraíso na terra. Passei as semanas seguintes a planear tudo em segredo, entre uma fornada e outra, no meu forno de alta temperatura. Cada detalhe era um bálsamo para a minha alma cansada. Uma pousada de luxo com vista para o Morro do Pico. Um passeio de barco para ver os golfinhos, algo que a minha mãe sempre sonhou. Uma aula de mergulho para o meu pai, para o fazer sentir-se jovem e aventureiro outra vez. Para o Bruno. Bem, para o Bruno, a simples experiência de estar num lugar tão exclusivo seria, eu esperava, uma inspiração, talvez um choque de realidade. Paguei tudo. Cada centavo saiu do fundo de emergência que eu tinha construído com tanto sacrifício. Eu imaginava os seus rostos ao receberem a notícia, as lágrimas de alegria da minha mãe, o sorriso raro e genuíno do meu pai. Imaginava-nos a caminhar pela areia dourada da Baía do Sancho, o estresse a derreter sob o sol nordestino. Seria a nossa oportunidade de recomeçar, de criar uma memória feliz que pudesse sobrepor-se aos anos de tensão. A vida, no entanto, tem um sentido de ironia cruel. Numa terça-feira chuvosa, a uma semana da viagem, eu estava a trabalhar até tarde, a finalizar uma grande encomenda que me daria um fôlego financeiro antes das férias. O ateliê estava quente, o cheiro de argila úmida e esmalte no ar. O meu forno, o coração do meu negócio, zumbia silenciosamente no canto, a cozer as peças a mais de 1000 graus Celsius.
Eu estava concentrada, a lixar uma peça delicada, quando ouvi um estalo estranho, seguido por um silvo agudo. Antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer, houve uma explosão ensurdecedora. O mundo transformou-se num inferno de calor, som e dor. Fui atirada contra uma prateleira e o último som que ouvi, antes de a escuridão me engolir, foi o de cerâmica a estilhaçar-se à minha volta. Lembro-me de fragmentos, o cheiro a queimado, as sirenes a aproximarem-se, um lamento na noite chuvosa, vozes abafadas, mãos a tocarem-me, a cortarem as minhas roupas, uma dor lancinante no meu braço e nas minhas costas. Depois, o branco asséptico de um hospital. Quando acordei, a dor era uma presença constante e pulsante. Um médico de ar sério, Dr. Arantes, explicou-me o que tinha acontecido. Uma falha no sistema elétrico do forno tinha causado uma sobrecarga e a explosão. Eu tinha tido sorte. Sofri queimaduras de 2º grau no braço e nas costas, e uma fratura no pulso. Precisaria de cirurgia para o pulso e de semanas, talvez meses, de recuperação e fisioterapia. O meu ateliê, o meu santuário, estava parcialmente destruído. Teve muita sorte, menina Liana, disse uma enfermeira simpática, a ajustar a minha bolsa de soro. Mais uns centímetros e as coisas podiam ter sido muito piores. Eu ainda estava sob o efeito dos analgésicos quando eles chegaram. A minha mãe, o meu pai e o Bruno. Dona Celeste carregava a sua mala de viagem favorita, a que tinha comprado especialmente para Noronha. Ao vê-la, um nó gelado formou-se no meu estômago. Desculpem, murmurei, a minha voz um sussurro arranhado. Vamos ter de adiar a viagem. Não se preocupem, eu cancelo tudo hoje e remarcamos quando eu estiver melhor. Eu esperava compreensão, talvez um pouco de desapontamento, mas, acima de tudo, alívio por eu estar viva. O que veio a seguir, no entanto, foi um golpe mais forte do que qualquer explosão. Oh, não precisa de cancelar nada, querida, disse a minha mãe, com uma calma assustadora. Pisquei a pensar que os medicamentos estavam a distorcer a minha audição. O quê? Eu e o teu pai conversamos, continuou ela, ajeitando a alça da mala no ombro. E achamos que mesmo assim devemos ir. Tu ficas aqui a descansar, a ser bem cuidada, e nós levamos o Bruno conosco. As palavras dela atingiram-me com a força de um soco. Olhei para eles, incrédula, à espera que alguém dissesse que era uma piada de mau gosto. O Bruno teve um ano tão difícil, coitadinho, acrescentou a minha mãe, dando um tapinha no ombro do meu irmão. Ele precisa mesmo destas férias para limpar a cabeça. Bruno deu um passo à frente, com um ar de superioridade. E tu ias ficar a tomar conta da casa e do ateliê, enquanto estivéssemos fora. Como não podes, arranja alguém de confiança para o fazer. Vê lá se não contratas um qualquer. Eu estava de boca aberta, incapaz de formar uma única palavra. Era surreal. A minha família estava ali, a discutir os detalhes das suas férias, enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, a menos de 24 horas, de uma cirurgia e de um acidente que quase me matou. E depois, eles simplesmente acenaram, viraram as costas e foram-se embora. Deixaram-me sozinha com o bip monótono do monitor cardíaco e a compreensão amarga e avassaladora de que eles me tinham abandonado por uma viagem que eu planeei e paguei. Fiquei ali deitada, talvez por horas, a olhar para o teto, a tentar processar o impensável. A dor no meu corpo não era nada comparada com a dor que me rasgava o peito. Eles nem sequer perguntaram como eu estava, nem sobre a cirurgia, nem sobre o acidente, nem sobre nada. A enfermeira passou pela minha porta pela 3ª vez, notando, sem dúvida, o meu ritmo cardíaco acelerado no monitor. Parou, o seu rosto enrugado de preocupação. Está tudo bem, querida. Os seus sinais estão um pouco alterados. O meu telemóvel, disse eu, a ideia a surgir na minha mente como um relâmpago. Pode trazê-lo para mim, deve estar com as minhas coisas. Minutos depois, ela voltou com um saco de plástico. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu retirava o aparelho, aliviada por o encontrar intacto. O ecrã iluminou-se mostrando a minha foto de fundo, uma imagem antiga do Natal, com os meus pais e o Bruno. Troquei-a rapidamente pela imagem padrão do sistema. Pelo menos alguma coisa sobreviveu à explosão. Murmurei para mim mesma, abrindo a minha aplicação de e-mail. Lá estava ela, a pasta Noronha. Todas as confirmações, todos os itinerários, todo o sonho que eu tinha tecido com tanto cuidado. Olhei para ela por um momento. Bem, disse em voz alta para o quarto vazio, os meus dedos a pairarem sobre a primeira mensagem. Se eles me veem como uma agência de viagens e não como uma filha, então vou agir como uma agência de viagens. E comecei a cancelar tudo. Primeiro, a pousada, com alguns cliques. A suíte de luxo com vista para o mar desapareceu. Depois, os passeios. O tour de barco dos golfinhos da minha mãe, cancelado. A aula de mergulho do meu pai, evaporada. O aluguer do bug, as reservas nos restaurantes mais cobiçados, os bilhetes para o Parque Nacional, tudo desfeito. Com cada cancelamento, eu sentia uma mistura estranha de emoções. Tristeza, sim, porque eu tinha sonhado em partilhar aqueles momentos. Mas também algo mais. Mais... Não satisfação, mas um senso de justiça crua. Eles tinham tratado o meu acidente como um inconveniente. Tinham levado o meu irmão, que não contribuiu com um único tostão, numa viagem paga por mim, enquanto eu estava no hospital. Faltava o toque final, os voos de volta. Fiquei a olhar para as confirmações por um longo tempo, antes de clicar em cancelar.
Uma parte mesquinha de mim imaginava a sua reação quando descobrissem que teriam de encontrar o seu próprio caminho de volta do meio do Atlântico. Quando terminei, coloquei o telemóvel em modo silencioso, virei-o com o ecrã para baixo na mesinha de cabeceira e fechei os olhos. Eles iriam descobrir em breve. Talvez algures sobre o oceano a ficha começasse a cair. Talvez, ao aterrarem em Fernando de Noronha sem hotel, sem passeios e sem bilhetes de volta, eles finalmente sentissem o que era ser abandonado e ter de se virar sozinho. A primeira mensagem chegou às 3h25 da manhã. Eles deviam ter acabado de aterrar e ido para a pousada. O telemóvel vibrou silenciosamente na mesa. Apesar da dor nas minhas costelas, um pequeno sorriso formou-se nos meus lábios. Ao pequeno almoço, havia 15 chamadas perdidas. Ao almoço, 40. As mensagens de texto chegavam em catadupa. Comecei a fazer uma contagem no verso do menu do hospital, por puro entretenimento mórbido. Chamadas perdidas. Mãe, 25. Pai, 18. Bruno, 48. Mensagens de texto, mais de 50. Mensagens de voz, 21. Dei uma risadela. Vamos ver o que é tão urgente que justifique bombardear o telemóvel de uma pessoa doente. Quando a contagem de mensagens passou de 50, peguei no aparelho, a fazer uma careta de dor. Comecei pelas do Bruno. Como pudeste ser tão cruel e egoísta? Estamos na recepção da pousada e não temos para onde ir. És uma pessoa sem coração. Depois as da minha mãe. Liana, estou tão desapontada contigo. Não é assim que se trata a família. Nós nunca nos tratamos assim. Não entendo por que estás a fazer isto conosco, os teus pais. Olhei para o ecrã, a abanar a cabeça. Agora eles falavam de família. Não consegui conter uma gargalhada, embora o som tenha feito os meus pontos doerem. Nós nunca nos tratamos assim. A sério? E que tal abandonar a vossa filha ferida, num hospital por causa de umas férias que ela pagou? As mensagens do meu pai eram mais curtas, mas igualmente exigentes. Liga-me agora, resolve isto. A tua mãe está a chorar. O telemóvel não parava de vibrar. Novas mensagens apareciam mais depressa do que eu conseguia ler. A pousada não nos deixa entrar. Onde estão os nossos passeios? O que queres dizer com cancelaste os voos de volta? Responde agora. Eu estava a ler uma mensagem particularmente desagradável do Bruno, sobre como eu tinha arruinado a sua única oportunidade de se reconectar com a sua musa. Quando o Dr. Arantes entrou no quarto, com uma expressão séria. Menina Liana, o seu telemóvel tem estado a vibrar sem parar há horas. Isto é um hospital, não um call center. Precisamos de silêncio para os pacientes se recuperarem. Corei de vergonha. Desculpe, doutor, é só que... Sem me dar conta, contei-lhe tudo. O acidente, a viagem a Noronha que eu planeei, a reação da minha família e como eu tinha cancelado tudo. Ele ouviu atentamente, a sua expressão a tornar-se cada vez mais sombria. Nesse momento, o telemóvel tocou novamente. Era o número da minha mãe. Dr. Arantes, sem hesitar, pegou no telemóvel e atendeu. Alô, aqui é o Dr. Arantes, do Hospital Metropolitano. Peço que parem de ligar. A vossa filha precisa de descansar. Ela vai passar por outra cirurgia amanhã. Consegui ouvir a voz estridente da minha mãe do outro lado do quarto. Não quero saber da cirurgia. Passe-me a minha filha. Ela precisa de consertar o que fez. O rosto do médico passou da surpresa para a incredulidade. E finalmente, finalmente, para a raiva contida, ele desligou a chamada sem dizer mais nada. Vou ficar com isto até depois da sua cirurgia, disse ele firmemente, guardando o meu telemóvel no bolso do seu jaleco. A senhora precisa de se concentrar na sua recuperação, não nisto. Os dias seguintes passaram num nevoeiro de analgésicos e sono. Sem o telemóvel, eu não tinha notícias do que estava a acontecer com a minha família em Noronha, mas o silêncio, honestamente, era curativo. No entanto, a vida tem formas de nos surpreender. No quarto dia após a cirurgia, a minha amiga Clara, que tinha um ateliê de tecelagem ao lado do meu, apareceu com um contrabando, um café a sério da padaria da esquina. No dia seguinte vieram outros artesãos da nossa comunidade, com revistas, chocolates e as últimas fofocas do nosso pequeno mundo. Organizamos um cronograma, disse a Clara, a mostrar-me uma tabela colorida no seu tablet. Todos os dias alguém da Malta vem visitar-te. Não vamos deixar a nossa ceramista-chefe ficar entediada. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me genuinamente cuidada. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Vocês não precisavam de fazer isto. Comecei, mas ela interrompeu-me. Deixa de ser boba. Depois de todas as vezes que nos ajudaste, isto não é nada. Até a seguradora me contactou no hospital. Um homem simpático chamado Sr. Mendes garantiu-me que, como o acidente foi devido a uma falha de equipamento, o seguro do ateliê cobriria não só a reconstrução, mas também uma compensação significativa pela perda de rendimentos e pelos danos. No quinto dia, o Dr. Arantes devolveu-me o telemóvel, colocando-o suavemente na mesa. Acho que agora já está forte o suficiente para lidar com isto, disse ele. Mas eu entenderia se quisesse mantê-lo desligado por mais algum tempo. Peguei no aparelho com as mãos a tremer. Mais de 125 chamadas perdidas. Uma avalanche de mensagens. Ouvi as mensagens de voz, vendo como o tom deles mudava. Primeiro súplicas.
Liana, por favor, entende o nosso lado. Somos uma família. Depois, manipulação. Como pudeste envergonhar-nos desta forma? Não merecíamos isto. E finalmente, raiva pura. Não vais acreditar no buraco em que estamos metidos, dizia uma mensagem do Bruno. Esta pensão cheira a mofo. O pai está a dormir num catre. Ouvem-se coisas estranhas à noite. As mensagens da minha mãe não eram melhores. Mal conseguimos comprar comida. Estamos a comer em vendedores de rua, como se fôssemos sem abrigo. Não fizemos um único passeio. Não vimos nada. Era isto que querias? Que os teus pais sofressem. A última era uma exigência de bilhetes de volta, com ameaças veladas sobre o que aconteceria se eu não resolvesse a situação. Suspirei e pousei o telemóvel. Naquele momento, bateram à porta. Era a Clara outra vez, com um baralho de cartas e um saco de pão de queijo. Pronta para aprender a jogar buraco? Perguntou ela com um sorriso. Olhei para ela, depois para o telemóvel. Tomei uma decisão. Desliguei o aparelho completamente. Distribui as cartas, disse eu. Eu estava a ter um bom dia quando eles invadiram. O fisioterapeuta tinha acabado de sair e eu estava orgulhosa de mim mesma. Tinha conseguido dar alguns passos sozinha, apoiada num andarilho. O primeiro aviso foi o som de rodinhas de mala a chocalhar no corredor polido. Eles entraram no quarto como um furacão. Como te atreves? O rosto da minha mãe estava vermelho de fúria. Ela ainda usava roupas de viagem, amarrotadas e sujas. Como te atreves a fazer-nos isto? Bruno arrastava a sua mala de designer, a que eu lhe tinha dado no Natal passado, e os seus olhos brilhavam de ressentimento. O meu pai estava parado à porta, uma figura de fúria silenciosa e embaraço. A enfermeira, uma jovem chamada Kátia, que estava a verificar a minha medicação, interpôs-se entre eles e a minha cama. Com licença, peço que falem mais baixo. Isto é um hospital. Mas eles não a ouviram. 3 semanas de raiva reprimida explodiram de Bruno. Ela está aqui, muito bem. Ele gesticulou para o meu quarto. Deitada numa cama limpa, com 3 refeições por dia, enquanto nós sofremos o pão que o diabo amassou. Algo dentro de mim partiu-se. Talvez fossem os analgésicos a dar-me uma coragem imprudente, ou talvez eu estivesse simplesmente farta. Sofreram. A minha voz era baixa, mas cortante como vidro partido. Vamos falar sobre sofrimento? O quarto ficou em silêncio. Durante 1 ano, eu trabalhei, até a exaustão, para pagar as vossas contas, a vossa comida, a escola de música do Bruno, enquanto ele se sentava em casa a rejeitar empregos normais, porque não eram dignos do seu talento. A minha mãe tentou interromper, mas eu levantei a mão. Não me interrompas, eu planeei esta viagem como um presente. Passei meses a organizar cada detalhe. Paguei com o meu dinheiro, e depois eu sofro um acidente, quase morro, passo por uma cirurgia, e o que é que vocês fazem? Perguntam como eu estou? Oferecem-se para ficar? Não, vocês levam o Bruno, que não contribuiu com um tostão na minha viagem, enquanto eu estou aqui deitada. Vi um lampejo de vergonha no rosto do meu pai, mas desapareceu tão depressa como surgiu. Tu podes ir a Noronha quando quiseres. Retorquiu a minha mãe. Para nós, era uma oportunidade única, e então Bruno desferiu o golpe final. Tu podias ter ficado incapacitada depois do acidente. Aí a viagem teria sido cancelada de qualquer maneira. Foi por isso que eu convenci os pais a irmos enquanto estava tudo pago. Silêncio. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. Até a minha mãe pareceu chocada. Os meus dedos tremiam enquanto eu alcançava o botão de chamada da enfermeira. Segurança, por favor. Quero que retirem 3 pessoas do meu quarto e os coloquem na lista de visitantes proibidos. Liana, não te atrevas. Começou a minha mãe, mas era tarde demais. 3 seguranças corpulentos entraram. A paciente está a recuperar de uma cirurgia grave, disse um deles com uma voz firme. Peço que se retirem agora. Observei enquanto eles eram escoltados para fora. Os gritos da minha mãe ecoavam pelo corredor. O silêncio do meu pai era ensurdecedor. Os protestos de Bruno desapareceram à distância. No dia seguinte, fiz o que devia ter feito há muito tempo. Bloqueei os seus números, todos eles. Hesitei sobre o do meu pai, mas o seu silêncio cúmplice doeu tanto quanto as ações dos outros. Abri as minhas aplicações bancárias e cancelei todas as transferências automáticas e pagamentos de contas para a casa da família. Não haveria mais dinheiro para aulas de música, nem para contas de luz, nem para supermercado. Uma leveza incrível tomou conta de mim, como se eu tivesse tirado um peso de 100 quilos das costas. Pela primeira vez em anos, senti que conseguia respirar fundo. 3 semanas depois, tive alta. O meu apartamento, que sempre parecera pequeno e temporário, tornou-se o meu refúgio. Os meus amigos tinham no limpo, enchido o frigorífico e colocado flores frescas na mesa. Não havia drama, nem manipulação, nem exigências. Apenas paz. Concentrei-me na minha recuperação. Fisioterapia, exercícios. Comecei a desenhar novos projetos para o ateliê, a planear a reconstrução.
A vida encontrou um novo ritmo, um que não girava em torno dos problemas da minha família. Um mês após a minha alta, o meu telemóvel começou a vibrar, com mensagens de parentes e amigos da família. A minha mãe tinha levado a sua história para o Facebook. "O meu coração de mãe está partido", escreveu ela. "A minha filha abandonou-nos na nossa hora de necessidade. Depois de tudo o que fizemos por ela, ela virou as costas aos seus pais idosos. O Bruno não consegue encontrar trabalho. As contas acumulam-se e a Liana não nos atende. Rezem por ela para que encontre o caminho de volta." Alguns dos seus amigos, que não conheciam a verdade, responderam com simpatia: "Que terrível criar uma filha tão ingrata. A família é tudo. Vou rezar por ti, Celeste." Eu estava prestes a fechar a aplicação, o estômago a revirar-se quando vi uma nova resposta. Era da minha prima Sofia. "Celeste, está a falar a sério? Vocês abandonaram a Liana no hospital, depois de uma explosão quase a ter matado, para irem de férias para Noronha, uma viagem que ela pagou, e levaram o Bruno em vez de apoiarem a vossa filha. Nós sabemos a verdade." Outros parentes juntaram-se. A história de como eu os tinha sustentado durante anos. A recusa de Bruno em trabalhar. O meu planeamento da viagem. As visitas que recebi dos meus amigos enquanto os meus pais passeavam na Europa. Em 3 dias a publicação desapareceu, mas as capturas de ecrã já circulavam nos grupos de família. O plano dela tinha se virado contra ela. 4 meses depois do acidente, entrei no meu novo ateliê. Sem bengala, sem mancar. Os meus passos eram firmes, a minha cabeça erguida. Era maior, mais luminoso e mais bem equipado do que o antigo. A fisioterapia e o trabalho duro tinham valido a pena. Eu estava inteira de novo, mais forte. Esperava um dia tranquilo de trabalho, mas a minha comunidade de artesãos estava lá, reunida à volta de um bolo enorme. "Bem-vinda de volta, Liana." Lágrimas encheram-me os olhos. A Clara abraçou-me. Outro amigo entregou-me um envelope. Era da seguradora. Abri-o ali no meio dos meus amigos e quase o deixei cair. A quantia da compensação era impressionante, com mais zeros do que eu esperava. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, comi uma fatia de bolo e abri o meu portátil. Comecei a pesquisar viagens. Fernando de Noronha. A mesma pousada de luxo. Reservei um quarto. Para uma pessoa. Um sorriso espalhou-se pelo meu rosto enquanto eu clicava em confirmar. Reservei os passeios apenas para mim. O tour dos golfinhos. O mergulho. Uma caminhada guiada pela trilha do Atalaia. Tudo o que eu queria, sem compromissos. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Liana, sou eu, a mãe. Por favor, fala conosco. Somos uma família." Apaguei-a sem responder e voltei ao meu portátil. As confirmações de reserva chegavam, uma a uma. O hotel, os passeios, os voos. Desta vez, elas traziam apenas uma sensação de alegria pura e antecipação. Eu estava a planear por mim, para mim. Afastei o portátil e fui até a janela, a olhar para as luzes da cidade. Em 3 meses, eu estaria em Noronha, a caminhar pelas suas praias, a criar as minhas próprias memórias, nos meus próprios termos. O telemóvel vibrou novamente. Ignorei-o. Fechei o portátil. Apaguei as fotos de família antigas da minha galeria. Era a altura de criar novas imagens, novas aventuras. Às vezes, a família que escolhemos, os amigos, os colegas, as almas gentis que a vida coloca no nosso caminho, significa mais do que aquela em que nascemos. Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil, mas enquanto planeava a minha viagem solitária ao paraíso, eu sabia, com uma certeza que me aquecia por dentro, que era uma lição que eu nunca mais esqueceria.